Olá, pessoal! Bem-vindos e bem-vindas ao nosso primeiro dia do evento Carreiras em Movimento. Vão ser 3 dias intensos aqui, de muita discussão, com convidados super legais. E hoje, para estrear aqui esse evento, a gente vai falar sobre cibersegurança e inteligência artificial, que são temas que não são novos, mas que estão gerando aí muita polêmica e trazendo muito impacto no mercado e na vida das pessoas. E aí a gente escolheu, iniciar nosso evento com esse tema, com 2 convidados muito especiais, colegas aqui do César, e que eu admiro muito esses 2, então acho que vai ser um papo super legal. E aí eu queria trazer para você os highlights dos temas que a gente vai conversar aqui um pouquinho hoje, começando com ética e privacidade, educação e treinamento em cibersegurança, segurança de dados e inteligência artificial, e a gente também vai passar um pouquinho sobre algumas leis e regulamentações. Então, continua aí com a gente, que o papo vai ser muito legal. E para começar, eu queria que os nossos convidados, JP, ou João Paulo, mas eu só conheço como JP, e Fábio, se apresentem aqui para vocês. Olá, Raíssa. Olá, pessoal. Tudo bem? Eu sou JP Magalhães, eu atuo aqui no César como gerente técnico sênior na área de ciência de dados e inteligência artificial. E na César School eu sou tanto professor de graduação, pós-graduação até o mestrado, e também sou coordenador da pós-graduação em engenharia e análise de dados e coordenador de outras extensões também que nós temos. Bem-vindo. E aí, Fábio? Tudo bem, gente? Meu nome é Fábio Maia. Eu estou aí na área de tecnologia já há pelo menos uns 30 anos, tá? Então, e a minha carreira sempre foi na área de engenharia de sistemas, né? Ou seja, desenvolvimento de sistemas, tanto sistemas de software quanto sistemas de hardware e sistemas integrados, né? Embarcados, que tem os 2 tipos de componentes. Eu também faço pesquisa no doutorado da César School na área de criptografia, que é uma área que me interessa muito. E é isso. Tenho muito interesse na área de cibersegurança, porque um dos aspectos que eu gosto muito de trabalhar é na arquitetura e no design, né, dos mecanismos de segurança que a gente tem que embutir nos sistemas. E é isso. Estamos aí, vamos conversar. Maravilha. Obrigada, gente. E eu queria deixar um recado aqui para vocês. Ao longo desse encontro, vocês podem mandar comentários, dúvidas no nosso chat, e o nosso time vai estar aí pronto para responder, tá bem? Então, vamos começar aqui, né, um aquecimento, uma coisa simples para a gente conversar. A gente vai falar aqui sobre 2 temas principais que, por si só, eles já são muito extensos e importantes, que é a cibersegurança e a inteligência artificial. E aí, por isso, acho que a gente já pode aqui ir começando com esse aumento do uso da IA, que agora está no auge das discussões, surgem aí questões éticas e de privacidade. Então, por exemplo, o que é que vocês poderiam dizer aqui que a gente pode garantir, como que a gente pode garantir que a IA que está sendo usada de uma maneira, que ela pode ser usada, na verdade, de uma maneira que respeite a privacidade do usuário? Que caminho é esse? Começou fácil, hein? Então, só para dar um pouquinho de contexto, Raíssa e pessoal, é importante dizer que o mundo que a gente conhece hoje, o mundo que Silvio Meira fala que é o mundo digital, a união do mundo físico com o digital, ele não existiria da forma que a gente conhece hoje sem dados e sem armazenamento dessas informações que são de pessoas, de empresas, de redes sociais e etc. Então, esse é o primeiro aspecto. A gente não consegue mais estar fora desses sistemas. Por mais que você não queira pessoalmente colocar suas informações em redes sociais, é uma opção sua, mas as empresas, o governo tem a obrigação de manter algumas informações suas e de nossas atividades. Além disso, a gente vem usando dados e coletando cada vez mais dados em tudo que a gente faz. É no celular que a gente usa o tempo todo, é no computador, é no relógio que a gente está usando, às vezes em roupas que a gente está usando, outros componentes que a gente vai associando ao nosso dia a dia. Então, não dá para viver sem dados. Então, o primeiro aspecto que eu poderia dizer depois desse contexto é segurança, mas aí eu vou deixar essa parte de segurança muito mais para Fábio falar. O que é que, do ponto de vista de inteligência artificial, a gente pode comentar? Além de existir dados, o que a gente conhece hoje como inteligência artificial é o que a gente chama muito mais de machine learning, de aprendizado de máquinas. O que é o machine learning? É o componente da inteligência artificial que aprende por meio de dados. Então,
hoje dados a gente não consegue viver. Inteligência artificial se aproveita todo esse componente da grande quantidade de dados que a gente tem hoje para aprender com base nisso. Então, a gente aprende os padrões de comportamento e de uso a partir dos dados. Então, para a gente aprender respeitando a privacidade, acho que o primeiro componente na área de inteligência artificial seria a anonimização de dados. O que é anonimizar dados? É a gente pegar os dados de uma pessoa e tirar primeiro os componentes que identificam individualmente aquela pessoa. O que é isso? É tirar o nome, é tirar o telefone, tirar todo tipo de documentação e etc. Mas só isso também não é suficiente. Por quê? Porque a gente pode identificar uma pessoa pelo conjunto de dados sem dizer exatamente o nome daquela pessoa. Sim. Por exemplo, eu sou de uma cidade do interior chamada Surubim. Então, se eu pegar pessoas de Surubim que trabalham no César, eu tenho 5 pessoas, ou 6 pessoas, no máximo. Mas se eu pegar pessoas de Surubim que trabalham no César, que moram no meu bairro, provavelmente só tem uma pessoa, Sim. que sou eu. Então, a gente acaba identificando. A LGPD, que a gente vai falar um pouquinho mais na frente, ela trata também desse aspecto, que é um aspecto bem difícil para a gente tratar também da área de computação. Como é que a gente tem bilhões de informações de usuários, de milhares de usuários, e a gente consegue identificar que, cruzando algumas dessas informações, a gente chega unicamente a uma pessoa. Então, é bem complicado fazer isso. Além disso, um outro aspecto que a gente tem que tratar aqui é um pouquinho paralelo a essa tua primeira pergunta, a gente precisa usar somente um subconjunto desses dados para fazer a maioria das coisas que a gente faz. Então, se a gente não vai usar tudo, vamos usar somente o que a gente precisa. E, além disso, e principalmente, talvez, tirar informações que podem ser utilizadas de forma discriminatória. O sexo realmente precisa utilizar em algumas aplicações de saúde, sim, porque existem diferenças em tratamentos de saúde entre homens e mulheres, mas em algumas outras coisas, não. Se a gente está fazendo um aplicativo para contratar pessoas, para selecionar pessoas no RH, no Recursos Humanos, a gente realmente precisa do sexo daquela pessoa, a não ser que a gente queira fazer uma política que a gente chama positiva, né, de inserir Sim. e de agregar na diversidade. Mas a gente trata isso por fora dos modelos de machine learning e não por dentro. Ou seja, então, as pessoas e as empresas têm que se questionar se realmente precisam perguntar tudo isso e coletar todos esses dados sobre as pessoas. Absolutamente. Né? Desde do profissional mais... ou no cargo hierárquico menor lá, o júnior, o iniciante, o estagiário, já tem que estar com esse questionamento. Você precisa mesmo dessa informação. Essa informação não vai causar algum tipo de viés ou preconceito lá na frente. Então, a gente tem que ter um cuidado muito grande com relação a isso. Aí tem toda a parte de governança. Obviamente, as empresas têm que dar transparência para os dados que estão usando, tem que expor a finalidade daquilo, tem que dar a possibilidade do usuário não querer participar, fornecer aqueles dados para serem alvo de treinamento de inteligência artificial e etc. Mas eu vou complementando aqui, que eu já falei um pouquinho. Deixar a Fábio falar sobre o aspecto de segurança. Vamos lá. A primeira coisa que eu queria destacar é uma palavra que você falou aí, Raiz, garantia, né? Então, assim, eu queria começar dizendo que não existe garantia de nada, certo, gente? Isso é assim na vida e isso é assim nos essa sistemas. É a verdade, né? A verdade é essa. O que a gente faz, a gente trabalha para minimizar os riscos, né? Para diminuir os riscos e o impacto que a materialização dos riscos pode trazer, né? Então, tem até uma citação de um pensador conservador americano chamado Thomas Sowell, né? Que eu acho muito interessante, que ele fala, não existem soluções, só existem trade-offs. Trade-offs é aquela coisa, né? Você ganha de um lado e perde do outro, né? Você nunca vai ter uma solução que maximiza todas as variáveis positivas que você quer, né? Sempre você vai ter que fazer escolhas. E é assim nas ciências sociais, que é a área dele, é assim na engenharia. Quem é engenheiro sabe que isso é o cerne da engenharia, são trade-offs, né? Então, o que a gente tem que fazer... E as pessoas têm que ter consciência disso, que nunca existe zero risco, certo? E as pessoas têm que fazer escolhas conscientes, sabendo que existem riscos e elas precisam entender quais são os riscos e tudo mais. Dito isto, eu acho que, em princípio, tá certo, quando a gente fala de inteligência artificial e machine learning, né, que como o JP falou, machine learning aí é um subset aí de inteligência artificial e é o que está se desenvolvendo largamente hoje em dia, né? Existe uma certa tensão natural entre privacidade e aprendizagem de máquina, né? Por quê? Porque a aprendizagem de máquina é baseado em, basicamente, você coletar dados, né, para poder processar esses dados e extrair padrões desses dados. Né? Então, você precisa, né, é por isso que existe
esse incentivo. É por isso que existe esse monte de serviço grátis na internet, né? Onde o cara quer, na verdade, é que você entre com seus dados para ele poder minerar esses dados, para ele poder processar esses dados e extrair esses padrões e transformar isso em valor de alguma forma. Então, existe uma tensão natural entre aprendizagem de máquina, inteligência artificial e privacidade. Né? Existem maneiras de você minimizar isso, existem técnicas para minimização disso, certo? E elas estão em desenvolvimento, não estão totalmente maduras. JP citou aqui uma delas, que é a anonimização. A anonimização já teve muito mais em voga, eu diria. Hoje em dia existe muito mais desconfiança em relação à anonimização, justamente por conta da questão de que, usando estatística, né, você consegue muitas vezes de-anonimizar. Né? Então, estatística é uma ferramenta muito poderosa. Então, essa questão da anonimização realmente ela é uma proteção, eu diria, bastante limitada. Mas existem outras estratégias. Né? Não é a minha área diretamente que eu trabalho, mas, por exemplo, você tem formas de aprendizagem descentralizadas. Né? Ou seja, em vez de você juntar todos os dados num local único, que é a forma tradicional, para você fazer o treinamento em cima daqueles dados, você consegue fazer treinamento distribuído, ou seja, os dados de JP, eu faço treinamento nos dados de JP na máquina de JP, os dados de Fábio, você faz treinamento dos dados de Fábio na máquina de Fábio, e aí depois você junta. Então, existem técnicas para isso, certo? Obviamente, essas técnicas elas não são perfeitas, né? E essas técnicas, inclusive, usam muitas técnicas de criptografia para esse tipo de mecanismo, tá? De aprendizagem descentralizada. Um outro mecanismo que existe para esse tipo de coisa eu ia até falar mais na frente, por exemplo, você tem a parte de você fazer as inferências localmente, em vez de subir a sua informação para uma nuvem central, onde ali vai ser feita a inferência. Então, é coisa de rodar a aprendizagem de máquina IA no telefone, por exemplo. Em vez do telefone mandar os dados para a nuvem, isso ser feito. Então, todas essas coisas, você diminui, você mitiga um pouco essa questão dessa tensão entre ML, né, Machine Learning, IA e privacidade. Perfeito. E aí acho que não tem como a gente falar sobre privacidade hoje sem falar também sobre ética, né? E a tecnologia ela pode ser usada por cybercriminosos, né? A gente sabe disso, para realizar ataques cada vez mais sofisticados. No Brasil nem se fala. E aí, por exemplo, ataques de phishing podem se tornar mais convincentes com o uso da IA, para imitar a escrita ou comportamento, né, de uma pessoa. E eu queria saber de vocês, né, que vocês podem trazer aqui, como é que pessoas e organizações podem se proteger contra essas estratégias cada vez mais sofisticadas? Vai começar, essa é uma pergunta bem difícil, né, Raíssa? Assim, eu acho que não só... E acho que essa pergunta é uma pergunta que permeia todas as nossas atividades todas na sociedade como um todo. Né? Não é só a questão de IA, não é só a questão de cibersegurança. Né? A gente vive... isso começou, eu acho, com a questão da facilidade de distribuição de informação. Né? A gente tem aí duas coisas que se combinam, certo? Originalmente, a grande mudança foi a facilidade de distribuição, que veio com a internet, né? Depois com as redes sociais. Então, você antes meio que tinha eu não vou chamar um monopólio, mas você tinha uma filtragem muito maior das informações que eram distribuídas, que eram massificadas, certo? Então, você tinha, por exemplo, a imprensa tradicional atuando ali como um filtro, para o bem e para o mal, tá certo? Eu não vou fazer juízo de valor, mas o fato é que essas tecnologias elas trouxeram uma facilidade de distribuição de informação muito grande, né? E aí você hoje quebrou esse monopólio, entre aspas, aí, da imprensa tradicional, e qualquer pessoa hoje é um produtor de conteúdo, e qualquer pessoa hoje consegue atingir uma audiência, né? Às vezes audiências até bem maiores do que as audiências dos veículos tradicionais de comunicação, certo? Então você pega um cara como aquele Joe Rogan lá, ele tem mais audiência do que a CBS, por exemplo. O cara tem, sei lá, dezenas de milhões, eu não sei exatamente de seguidores, centenas de milhões. Enfim. Então, essa distribuição, né, significa que agora as pessoas podem ser ouvidas. Todas as pessoas podem ser ouvidas. Obviamente, não é igual, existe uma curva aí de... Né, mas
esse foi o primeiro ponto. O segundo ponto é que agora também está muito fácil produzir conteúdo, né? Que é esse ponto que você levantou. Essa questão da IA generativa, como a gente chama, né? Que você consegue produzir conteúdo, inclusive produzir conteúdo, né? Que tem uma similaridade, né? Com um conteúdo real que é impressionante. Você não consegue assim, né? Diferenciar se aquele vídeo, né? Tem alguns vídeos que você não consegue diferenciar aquele vídeo é da pessoa que realmente... aquela pessoa que está ali, a pessoa que foi gravada ou se aquilo foi produzido sinteticamente, né? Mesma coisa com áudio, etc. Então, quando você junta essas duas coisas, a possibilidade de você sintetizar conteúdo que se parece com a realidade e a distribuição que você já tinha antes, então isso cria um baita problema, né? Mas, assim, a minha posição pessoal é que não existe saída para isso, mitigação para isso, fora de educar as pessoas. Eu não vejo muito, e essa é a minha posição pessoal novamente, não vejo muito futuro em métodos assim, coercivos para esse tipo de coisa, de você querer limitar a distribuição de informação, de você querer censurar. Né? Eu acho que já começa que é eticamente errado, na minha opinião, enfraquece, né, o sistema democrático. Né? Do mesmo jeito que a divulgação de informações falsas enfraquece o sistema democrático, a censura também e a tentativa de você centralizar em um lugar a decisão de quem pode dizer o quê também, isso enfraquece o sistema democrático. Então tem um dilema gigante aí. Sim. E, na minha opinião, a única saída razoável desse dilema para mitigar, né, sempre, nunca tem uma solução que garante nada, é a educação. Então as pessoas têm que aprender como essas coisas funcionam. Elas não precisam aprender no detalhe para implementar, mas elas precisam ter uma noção intuitiva de como essas coisas funcionam. E elas precisam começar, né, se educar também para questionar mais as coisas e para não... porque a gente tem é uma questão psicológica. Não sou especialista no assunto, né, mas a gente adora quando a gente vê uma notícia que reforça aquilo que a gente já acredita. Dá um prazer para você. Então, as pessoas, o que elas fazem normalmente? Né? Quando elas veem alguma coisa que concorda com o que elas dizem, elas aceitam porque aquilo é massa, né? É bom para o ego da pessoa, Sim. É bom para a identidade da pessoa. Sim. E elas só vão atrás de checar quando é uma coisa que contraria o que elas já pensam. Então, a gente precisa desenvolver mais na sociedade aquela atitude do cientista, certo? Né? Que é o quê? É você sempre... né, tenha um pé atrás e você talvez devesse duvidar mais daquelas coisas que confirmam o que você já pensa, tá? Então, mas enfim, eu acho que educação, eu não vejo outra saída, não. Ótima resposta. Eu concordo com tudo que o Fábio falou. Só vou tentar adicionar algumas coisas. Inclusive, meu primeiro ponto aqui era desconfiar de tudo. Acho que conscientização e educação é o primeiro ponto e essa formação desse pensamento crítico que o Fábio está descrevendo, que começa desde criança. É realmente esse fator de a notícia ou a falsa notícia que diz aquilo que a gente já pensa, fortalece aquilo que a gente já pensa, ela tem uma probabilidade de ser propagada muito mais facilmente. Então é isso que acontece nas bolhas políticas e etc. É isso que acontece e aí tem pessoas que estão fazendo isso profissionalmente agora, né? É isso que a gente vem vivendo nos últimos... quase na última década já, né? Do ponto de vista organizacional, antes de chegar até no que eu quero adicionar à fala de Fábio, a gente tem como fazer treinamentos e ações organizacionais para isso, né? A gente tem que as empresas precisam ter times que estão olhando para isso, Sim. times de especialistas, consultorias de fora que vêm ver se a gente está fazendo as coisas da maneira mais correta ou menos... ou pelo menos não deixando tantas brechas, como o Fábio falou na primeira resposta, diminuindo riscos, né? A gente divulgou há pouco, eu acho que internamente, uma cartilha que diz o que é que a gente pode fazer ou não, não exatamente limitando coisas, mas dando um sinal, verde, amarelo, vermelho, o que é que a gente pode dar de informações, o que é que a gente não deveria estar dando de informações, qual ferramenta a gente deveria estar usando de forma livre, mais ou menos limitada, ou não deveria estar utilizando. Mas o que eu queria adicionar do ponto realmente, diretamente na resposta de Fábio, é que eu acho que educação somente não vai resolver. Eu acho que em breve a gente vai estar a gente vai viver, e eu acho que essa situação está bem próxima de acontecer, num mundo onde a gente não consegue humanamente diferenciar o que é uma imagem verdadeira de uma imagem falsa.
A gente viu recentemente a propaganda com a Elis Regina, Isso. muito bem feita. Elis Regina, todo mundo sabe que morreu. Pelo menos eu não conheço nenhuma fake news de que ela não morreu, igual a Elvis, né? Sim. Mas imagina que isso aconteça numa política nas vésperas de uma eleição, com um candidato opositor falando alguma coisa que seja um nível absurdo, como outras fake news que a gente conhece que são no nível absurdo também. Então, se humanamente a gente não vai conseguir, pelo menos a grande parte da população não vai conseguir diferenciar o que é verdadeiro, o que é falso, do ponto de vista de imagem, de vídeo, de som, que é o que nos dá a sensação de realidade. Sim. Como é que a gente vai fazer isso? Aí eu acho que as ferramentas tecnológicas vão ter que estar atuando. A tecnologia, ela tanto serve para produzir coisas muito boas que a gente usa no dia a dia, quanto serve para municiar as pessoas que querem usar isso para fazer algum tipo de coisa indevida. Mas eu acho que a tecnologia também entra como um certo antídoto. Então, a mesma tecnologia que é usada para criar fake news, ela pode ser utilizada para uma coisa muito similar, para combater aquela fake news, para identificar. E eu acho que isso é mais abrangente ainda. Eu acho que entra em tecnologias como blockchain, que a gente estava conversando. Eu acho que muito em breve nós vamos precisar de ter um validador que seja muito mais a fundo, como, por exemplo, o caso de falsificação do cartão de vacinação que a gente teve mais recentemente, que se fosse somente uma imagem, se fosse somente uma assinatura, provavelmente até hoje estaria como sendo verdade. Ela foi validada por uma tecnologia de blockchain. Então, talvez a gente precise, até nas nossas conversas diárias, quando abre um vídeo, a gente precise de um validador de que aquele vídeo é um vídeo que está sendo gravado pelo dispositivo daquela pessoa, da sua mãe, do seu irmão, e que aquela imagem é uma imagem real. Então, além de tecnologias de inteligência artificial, de dados, de cibersegurança, a gente precisa de outras coisas. É o que a gente está vendo atualmente e já crescente ou muito forte. Só complementando, tá? Eu concordo inteiramente, JP. Eu não quis dizer que só a educação é necessária, não. É suficiente, desculpa. O que eu quis dizer é o seguinte: as pessoas precisam ter essa atitude. Porque se elas não tiverem atitude, não adianta a gente dar as ferramentas, porque elas não vão usar as ferramentas, certo? Então, se as pessoas continuarem com essa mesma atitude de aceitar passivamente tudo que reforça aquilo que elas já pensam, não adianta a gente ter as melhores ferramentas, porque as pessoas simplesmente não vão usar as ferramentas, não vão dar credibilidade às ferramentas. Então, elas precisam se educar nesse sentido. Mas não tem a menor dúvida. A gente precisa de ferramentas para tratar esse problema em escala, sem dúvida, tá? E JP citou algumas ferramentas aí interessantes. A criptografia, que é a área que eu mais me interesso, acho que ela tem muito a contribuir nisso aí. Uma coisa que a gente tem discutido, e a gente pode falar num outro momento, mas tem se discutido muito essa questão de você atestar a origem dos dados, né? Que é um problema extremamente complicado, complexo, né? Porque você precisa embutir criptografia nos sensores, ou seja, nas câmeras de vídeo, nas câmeras fotográficas, nos microfones. E aí você pode juntar isso assinaturas, você pode juntar isso, assinaturas digitais, né? Você pode juntar isso, provas de conhecimento zero, enfim, tem uma gama de ferramentas aí na caixa de ferramentas da criptografia que podem ser utilizadas. Mas concordo, a gente precisa das ferramentas, mas para essas ferramentas serem efetivas, as pessoas precisam querer. Sim, e usá-las. E realmente a educação é o fundamento de tudo, né? Inclusive a gente já tem boa parte das ferramentas que dá para validar. Exatamente. 90% ou 95% das fake news que a gente tem hoje, inclusive deepfakes, né? Mas as pessoas optam muitas vezes inconscientemente. Essa é a parte da conscientização e da educação. Perfeito, gente. Muito bom. Bom, a gente não tem como a gente estar falando aqui sobre segurança, sem falar sobre dados, tudo aqui se conversa, já falamos um pouquinho de privacidade e de ética. E à medida que mais e mais dados são alimentados por algoritmos de inteligência artificial, a segurança desses dados torna cada vez mais importante, né? E aí eu acho que entra muito também o protagonismo do profissional de dados, do profissional de cyber, os especialistas no assunto, né? Eu queria que vocês falassem um pouco, olhando para o papel desses profissionais, né? Como é que vocês enxergam essa relação entre dados, entre cibersegurança, dentro das corporações?
E qual é o papel desses profissionais? Como é que eles precisam estar preparados para encarar essas mudanças constantes no mercado e no mundo? Eu acho que eu posso começar essa. O Fábio falou mais no começo de engenharia de software, né? E assim como o profissional de engenharia de software ele pode deixar brechas de segurança, o profissional de dados também pode expor dados. É o problema mais latente que a gente tem. É um tratamento não tão correto daqueles dados que ele está trabalhando. Isso acontece por N motivos, seja porque os dados eles precisam obter dados dos clientes, colocar dados às vezes na nuvem para ser processado, grandes quantidades de dados, e acaba deixando essas brechas pelo meio do caminho, deixando rastros. Às vezes os próprios clientes, as empresas quando fornecem dados, elas não fornecem já de forma correta, como deveria ser, como a lei até institui que seja. Isso é bem importante a gente ficar atento para logo de cara rebater e dizer, eu não posso receber esses dados do jeito que estão aqui, eu não posso receber informação pessoal, ou você tem autorização para compartilhar esses dados. Acho que tem essas etapas de conscientização e de educação também, formalização de processos, ferramentas e etc. E eu acho que a gente precisa, e a gente trabalha isso bastante na nossa pós, que os profissionais eles têm que primeiro entender base de computação, porque no final das contas a gente está atuando com dados, mas o ferramental é todo de computação e de engenharia de software. Parte de estatística que o Fábio falou, que pode expor informações, mesmo que a gente não queira, o uso indevido de algumas ferramentas pode dar essa possibilidade para quem quer explorar essas vulnerabilidades. A forma como a gente cria os modelos, a gente pode acabar enviesando por meio desses uso indevido de dados, o enviesamento ou criação de preconceitos a partir de modelos de machine learning. Ele é feito a partir de um uso indevido dos dados ou não equilibrar esses dados que a gente está usando. E, por fim, eu acho que a governança para a segurança de dados, existe uma área específica que estuda e trabalha com isso, criando processos, ferramentas, implantando isso em empresas que precisam. Todo mundo hoje em dia precisa fazer isso, e inclusive na área de inovação. Às vezes a gente está lidando com startups ou com novas ideias e acha que não existe esse aspecto porque é muito pequeno, porque os dados são muito pequenos. Se você começa fazendo uma coisa incorreta, é muito difícil que você lá na frente consiga resolver esse problema. Então acho que isso começa, e esses 3 aspectos acho que são os aspectos que as 3 grandes áreas que a gente tenta direcionar a nossa pós aqui em Engenharia e Análise de Dados. Estava lembrando aqui, recentemente, né, o César lançou o Position Paper, que inclusive vocês 2 participaram, contribuíram. Para quem ainda não acessou, gente, a gente vai mandar o link aqui no chat. O material ficou incrível, muito completo, com diversas perspectivas de áreas diferentes aqui dentro do César, sobre a aplicação da inteligência artificial, algumas ferramentas. E aí um ponto que chamou muita atenção, teve um trecho lá, de Fábio falando sobre experimentos do uso ali do ChatGPT e como isso vocês começaram a perceber um aumento ali na produtividade dos engenheiros, né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho assim, sobre esse experimento, essas descobertas que vocês estão tendo. Não foi assim um experimento controlado, né? Sim. Não foi mas assim, a gente começou a explorar, né? Como dizem os americanos, né? Molhar os pés, né? No negócio. Sim. Começou a usar, de fato, dentro das restrições necessárias, porque a gente sabe, uma grande questão desses modelos de large language models, né? Os modelos de linguagem grandes, é que cada vez que você usa um serviço desse, você está entrando dados no modelo que vai ser incorporado no modelo, né? E, do mesmo jeito, tudo que sai do modelo entrou naquele modelo, veio de dados de alguém. Pode ser que tenha vindo de um dado que é aberto ou pode ter vindo de um dado que tem propriedade intelectual. Então, o uso desses modelos, ele, do ponto de vista de propriedade intelectual, principalmente, de segurança, ele ainda é bastante problemático. A gente tem que ter muito cuidado, certo? Mas a gente levando tudo isso em consideração e tomando as devidas precauções, na minha área específica, né, que é a questão de desenvolvimento de software, engenharia de software, eles trazem, com certeza, a gente notou, eu percebo, né, no meu dia a dia,
um aumento de produtividade, porque, assim, não é que ele, de forma alguma, ele, pelo menos no estágio que a gente está, ainda bem, de forma alguma ele me substitui. Sim. Na verdade, ele amplifica, né, o que eu sei. Sim. Porque uma série de atividades que levavam muito tempo, que são atividades de busca de informação, né, elas são muito mais rápidas, porque é como se você tivesse uma base de dados assim, quase infinita, onde todas as suas perguntas já estão lá, as respostas, né? Ou seja, é diferente de uma base de dados comum, que você tem que ler aquela informação e tentar, dentro daquela informação, montar a resposta para a sua pergunta. Né? É como se fosse uma base de dados em que todas as perguntas já estão lá, daquela área específica. Então, isso aumenta a velocidade de forma incrível, tá? Mas, enfim, e foi uma surpresa o nível em que esses modelos já estão em termos de compreensão do que você diz. Então, assim, durante o meu dia a dia, eu faço perguntas, né, que são perguntas complexas, perguntas elaboradas de uma maneira complexa. A frase em si, né? Tenho certeza disso. Aquelas coisas assim, que você bota numa prova, muita gente vai ter dificuldade de responder. Sim. E a capacidade de entendimento desses modelos, dessas perguntas. Entendimento aqui, não vou entrar na filosofia, tá, gente? Não. Entendimento que eu falo é o seguinte: ele consegue processar de forma que a resposta que ele me dá é coerente e na maioria das vezes, realmente responde o que eu estou perguntando. Se você chama isso de entendimento ou de outra coisa, aí não vou entrar nesse detalhe. Mas eu fiquei impressionado com isso, certo? Porque eu não vinha acompanhando isso, né, regularmente, e quando começou esse buzz que eu fui olhar, eu falei assim, rapaz, isso aqui realmente é incrível. Como eu falei, é uma alavanca, é um amplificador, Sim. certo? Você ainda precisa do profissional experiente, do profissional que tem boa base, né? Por quê? Porque as respostas elas podem estar erradas, né? Então, e você tem que ter conhecimento da área que você está usando o modelo para poder você avaliar as respostas, Sim. né? E se você não souber nada, aí o tempo que você ganhou vai todo pelo ralo, porque você vai ter que procurar em tantos lugares para tentar confirmar se a resposta dele está errada, que era melhor você não ter usado ele e ido direto. Então, você precisa daquele conhecimento. E é um negócio interessante, eu estava comentando outro dia, que quando eu pego uma resposta desses modelos hoje em dia, de cara eu já tenho uma ideia muito boa se ela mesmo que a resposta seja para uma coisa que eu não sei qual é a resposta, mas eu consigo de cara dizer assim, pô, isso aqui ele está falando bobagem. Por quê? Porque eu conheço a área, mesmo eu não sabendo a resposta exata, Sim. mas uma boa resposta, ela vai ter um determinado padrão, ela vai obedecer determinadas condições de contorno. Então a gente consegue detectar quem é experiente. É por isso que eu digo, é uma ferramenta fantástica para quem tem conhecimento já na área que você está querendo usar aquela ferramenta e quem tem experiência. Para quem não tem, eu recomendo bastante cuidado. Boa, bom ponto. E a gente trouxe aqui alguns dados, gente, sobre carreira, né, dentro dessas áreas, que eu queria direcionar agora um pouco mais a nossa conversa. E aqui a gente trouxe, né, que segundo a lista de empregos em alta em 2023 do LinkedIn, 2 dos 5 cargos mais requisitados estão no campo da segurança cibernética. E outro dado trazido pela ISC, que é considerado a demanda de mercado, que considera, né, a demanda do mercado, faltam cerca de 441 mil profissionais dentro do segmento. E como é importante a gente olhar para a educação, para a capacitação dentro de áreas tão promissoras, né? Trabalho com dados, também há uma crescente, a gente fala muito sobre isso, né, JP, sobre a procura desse profissional de dados, esse profissional capacitado. E aí, falando sobre isso, né, eu queria trazer um pouco o olhar das nossas especializações, a preocupação que a gente tem, né, enquanto Cesar School, de estar à frente dessas temáticas e formando os melhores profissionais para o mercado, para as grandes corporações que precisam dessa mão de obra qualificada e muito atualizada, né? Então, os nossos professores, que inclusive o JP coordena o curso de Engenharia e Análise de Dados, é professor, Fábio Maia é professor também de alguns dos nossos cursos. Então, a importância desses profissionais estarem no mercado com grandes clientes, resolvendo problemas complexos, né, e trazendo um pouco desse aprendizado para os alunos, para a sala de aula.
E aí eu queria, né, trazer um pouco, falar inicialmente do lançamento da nossa especialização em cibersegurança, que a gente já estava querendo, já era um desejo de algum tempo aqui da Cesar School. E a gente formou aí um curso com muita atenção e muito carinho para realmente montar aí uma matriz muito atualizada, aderente ao que o mercado precisa, ao que os profissionais que estão iniciando, que querem entrar em cibersegurança, possam ali passar pelos principais conteúdos desse universo, né? E aí eu vou passar rapidamente os nossos principais módulos para vocês conferirem. Eu vou pedir para a Fábio falar um pouquinho também. Então, a gente começa com conceitos de segurança da informação, segurança de aplicações, segurança no desenvolvimento de aplicações, depois passando por mapeando o atacante, aí são técnicas de ataque e monitoramento. E, por fim, recuperação de incidentes e prevenção de ameaças. Então, a gente está com um corpo docente super bacana, com muita experiência. E aí eu queria que Fábio Maia, aí é o nosso professor também dessa especialização, queria, Fábio, que você falasse um pouco como é que vão ser essas tuas disciplinas, que vai ser bem no início do curso, né? Então, quem for aqui estudar com a gente já vai começar aqui com o Fábio. E também para quem você acredita que é esse curso. Quem está aqui ouvindo e na dúvida ainda, putz, será que realmente eu vou por esse caminho aqui da cibersegurança? Quais são as oportunidades que eu vou ter? Que não pode deixar de fazer esse curso com a gente. Vamos lá. O curso, né, ele foi estruturado, digamos, em cima de um conceito que o pessoal chama the Information Security Wheel, né? A roda da segurança da informação. Que depois vocês podem dar uma pesquisada aí, mas basicamente ele divide as atividades em segurança da informação, né? Vocês já devem ter escutado esses termos, porque eles são termos sexys, né? Então, em filmes. Então, você tem o Red Team, né? Red Team é aqueles profissionais que trabalham, né, testando os sistemas, tentando invadir os sistemas, teste de penetração, esse tipo de coisa. É o pessoal que trabalha na ofensiva, né? Sim. Aí você tem o Blue Team, que é o pessoal que é encarregado de defender, né? Ou seja, as pessoas que trabalham com instalação de sistemas de prevenção de intrusão, pessoas que trabalham com forensics, né? com análise forense de incidentes, esse tipo de coisa. E você tem também, digamos assim, no meio, entre esses dois campos aí, você tem o que hoje em dia está se chamando de... Yellow Team, eu acho que é Yellow. Se não me fala, o Yellow Green eu sempre me confundo, né? Mas é o pessoal que constrói aplicações, né? Ou seja, que é um pouco mais do meu histórico, né? Então, esse pessoal que está aí no meio, eles têm que tanto fazer aplicações que sejam capazes de resistir, e aplicações que eu falo aqui, sistemas em geral, sejam capazes de resistir às investidas do Red Team, quanto também fornecer informações, por exemplo, de monitoramento, de logs, para o pessoal do time azul, né, que é o pessoal encarregado da defesa. E aí você tem a interação entre esses times todos. O pessoal do time vermelho e do time azul devem trocar experiências, né, em prol de melhorar a segurança das organizações e tal. Então, o nosso curso é baseado, digamos assim, nesse conceito aí, tá? Então, você vai ter disciplinas orientadas, né, à parte ofensiva, né? Você vai ter disciplinas orientadas à parte defensiva, né? E você vai ter disciplinas orientadas para a construção de sistemas, ou seja, de como construir sistemas seguros, né? Que é uma parte importantíssima, tá certo? As disciplinas que eu vou ministrar são as disciplinas iniciais do curso, né? Então, vai ter a parte de introdução à segurança da informação, né? Que a ideia é mostrar como enxergar o mundo sob a perspectiva de segurança, como pensar como analista de segurança, né? Entender o jargão da área, entender os conceitos básicos da área, né? E depois disso tem uma disciplina de criptografia, né? Que é uma parte muito importante de segurança. Às vezes as pessoas confundem segurança com criptografia, não é a mesma coisa. Criptografia tem usos, inclusive, além da segurança, né? Mas é um tijolo importantíssimo aí na parede, né, na construção da segurança. A criptografia ela está por trás, hoje em dia,
Isso vem aumentando ao longo do tempo, né? Ela traz quase todos os mecanismos de segurança que você tem implementados hoje em dia, eles incorporam criptografia, né? Mecanismos de segurança são aquelas construções que a gente faz para implementar a política de segurança, ou seja, para proteger aquelas informações que a gente quer proteger. Então, esses mecanismos, né, que são embutidos nas aplicações, nos sistemas, eles, hoje em dia, praticamente todos eles embutem esquemas criptográficos para atingir seus objetivos. Então, essa é a segunda disciplina do curso que eu vou estar ministrando. Em relação a quem deveria fazer esse curso, óbvio, tem a resposta óbvia, que é pessoas que pensam em seguir uma carreira na área de segurança. E por essa descrição que eu dei aí da roda de segurança, você veja que, na verdade, a área de segurança da informação ela tem uma quantidade de sub-áreas enormes. Né? Você pode trabalhar desde a parte de políticas, né, até, no final, a parte de implementação de mecanismos específicos em sistemas de software e de hardware específicos, né? E passando por auditorias, passando por forense, ou seja, é uma área vastíssima que tem uma quantidade de perfis enormes, certo? Essa especialização ela tenta dar uma visão geral da área de cibersegurança, como eu falei, entrando em diversos desses subdomínios, né? E ela é voltada, a ideia é que as pessoas que saiam dessa especialização são pessoas que estarão capacitadas. Elas não estão acabadas, isso não existe em tecnologia, em área nenhuma. Você tem que continuar o seu aprendizado, tanto no trabalho quanto até aprendizado formal, se for o caso, ou com aprendizado, né, por iniciativa própria, mas vai te dar um norte para você seguir uma carreira, né, escolher uma carreira dentro desse domínio enorme, certo? Dito isto, eu diria que se você tem tempo, se você é uma pessoa que é curiosa, gosta de aprender, eu diria que isso é um curso que cada vez mais todo mundo deveria fazer. Eu acho que é aquela questão eu nunca sei como traduzir. Como é que você traduz literacy em português? Todo mundo precisa de um conhecimento básico sobre segurança da informação. Do mesmo jeito que a gente precisa ter desenvoltura com a língua, né? A gente precisa saber se expressar. Do mesmo jeito que a gente precisa ter desenvoltura com números, né? Todo mundo tem que ter uma habilidade mínima com números, certo? Hoje, na sociedade atual, todo mundo tem que ter uma habilidade mínima com computadores. Né? E essa parte de segurança, eu acho que é uma coisa, dado tudo que foi discutido aqui, que as pessoas também precisam se educar. Então, tudo bem, não necessariamente você tem que fazer uma especialização em cibersegurança. Mas mesmo que você não vá ser o cara atuando lá no corpo a corpo, no chão de fábrica, no dia a dia da cibersegurança, mas se você é um gestor, por exemplo, eu acho que você deveria fazer uma especialização dessa. Eu acho que vai te dar... Porque nossos gestores, né, nossos executivos é que tomam as decisões de investimento, né? Então, e segurança exige investimento. Então, eu acho importante que pessoas em níveis executivos e níveis de gestão, eu acho que elas poderiam ganhar bastante desse curso também. Perfeito, Fábio. A gente vê muitos casos, né? Infelizmente, de grandes corporações recebendo ataques aí e tendo que pagar fortunas, né, para recuperar. Então, é uma pauta fundamental também de estar ali na agenda executiva, né, das corporações. Mas ótimo, então aí, quem está pensando, gente, acho que o Fábio deu dicas valiosas aqui. E aí agora, falando um pouco sobre engenharia e análise de dados, que é uma especialização que já existe aqui na Cesar School. Eu queria, JP, também que você desse assim, os highlights dos conteúdos e também quem deve fazer, quem não pode deixar de fazer esse curso. Então, falar um pouquinho de o que é que a gente pode sair, né? Qual é a saída de um curso como esse? Quem entra, obviamente, quem quer se dedicar à área, quem quer conhecer mais de dados, acho que a parte de ciência de dados, ela está meio que... Inclusive, existe um artigo sobre isso, de que engenharia de software está se tornando um pouquinho de ciência de dados, não tem como, assim como não dá para separar hoje de segurança, não dá para separar hoje também de ciência de dados, a parte de engenharia de software. Então, a gente tem alguns cargos, alguns perfis profissionais de saída. O Fábio falou que tem a profissão sexy, né, na área de segurança, tem a profissão mais glamurosa da área de dados, que é cientista de dados,
que é o que todo mundo quer ser. Obviamente, cientista de dados é uma profissão bem interessante, que lida com inteligência de negócios, principalmente, mas é uma profissão que tem uma formação muito mais longa, exige muito de experiência, então não vai sair um cientista de dados pronto, um cientista completo e pronto, não vai sair. Eu acho que nenhuma pós promete isso e executa isso. A nossa não pós é sai. um caminho para isso. É um caminho para isso, é um passo importante para isso, eu diria. Então, e é uma profissão também que, naturalmente, ela tem muitas vagas, mas é menos do que o engenheiro de dados, por exemplo, que é quem implementa o processo de dados. E muitos dos cientistas de dados bons, eles passaram pela engenharia de dados antes. Ele tem o conhecimento do dia a dia, do fluxo de informação. A gente também tem uma outra área que é a parte de engenheiro de machine learning, que vai se aproximando um pouquinho mais. O que é um engenheiro de machine learning? É aquela pessoa que sabe construir modelos de machine learning. Os grandes modelos de linguagem, por exemplo, são modelos que exigem muito de codificação e uma codificação em muito baixo nível. Por quê? Porque a gente precisa de muito processamento e de muito dado. Como é que a gente processa essa grande quantidade de dados que é praticamente a internet inteira que está sendo processada? São processos que duram meses para serem treinados, um modelo como o ChatGPT, que é o que está mais em voga hoje em dia, né? Então, tem essas 3 grandes áreas. Existem analistas, em todas as áreas existe um analista de dados, que ele junta um pouquinho do perfil do cientista de dados, mas é mais aplicado a uma área específica. Então, a gente consegue ter como saída esse tipo de profissional. Então, eu pego muito, por exemplo, vagas que estão no mercado para ver se uma pessoa que sai da pós-graduação ela consegue concorrer nessas vagas. A resposta, na maioria das vezes, é sim. Agora, o quão competitivo a pessoa vai ser depende muito da pessoa, do que ela escolhe. A gente tem que, quando está construindo uma pós desse nível, a gente tem que ser abrangente também. A abrangência, muitas vezes, leva a um pouquinho de não se aprofundar tanto em determinadas áreas. E quais são as áreas que a gente cobre? A gente cobre, por exemplo, a gente tem que nivelar no nível de programação, Python, computação. A gente tem estatística, que é a base de tudo que a gente faz com dados. A gente tem visualização de dados. A gente tem uma parte grande de engenharia de dados e engenharia de big dados, de big data, que é o que a gente usa mais hoje em dia. A gente tem um miolo ali, que é o mais sedutor da ciência de dados, que é a parte de machine learning. Construção de modelos, desde modelos bem simples, machine learning tradicional, como já existe há 20, 30 anos, tranquilamente, e dá muitos frutos. Nem todo mundo e nem todo problema precisa de uma IA generativa. Muito pelo contrário, são problemas muito específicos que precisam desse tipo de solução. A gente também vê a parte de IA generativa, de grandes modelos e de machine learning e deep learning, que é o aprendizado profundo, que é a base da IA generativa dos grandes modelos. Então tem acho que diria que a maior parte do curso a gente está lidando com machine learning. E, por fim, a gente entra na área de governança, que é o entendimento desses aspectos do ponto de vista de negócio, tanto para empresas consolidadas quanto para startup. Tem os processos de criação de soluções de dados. A gente tem a parte de inovação também. Então, todos esses aspectos eles são tratados, desde a base, ciência de dados e engenharia de big dados, a parte de machine learning e a parte de negócios e inovação com dados. E para quem é essa pós, essa especialização? Ela é para um profissional que ele tenha uma base de computação. Precisa saber programação e computação, ser formado em ciência da computação ou engenharia da computação? Não. Mas precisa ter uma base de programação. Como eu falei, as primeiras disciplinas elas têm um nivelamento ali de programação em Python, mas precisa já chegar sabendo o que é uma lógica de programação, já ter tido contato com alguma linguagem de programação. Nós recebemos muitos engenheiros que estão num processo de transição de carreira. A gente sabe dos problemas que tivemos aqui no país com a área de engenharia, foi muito afetada, então muita gente migrou. Por quê? Verdade. Porque tem a base matemática, tem o raciocínio lógico muito similar. Quando vem para a programação, quem já enfrentou a primeira barreira, porque tem um pensamento computacional e algorítmico que não é tão natural para as outras engenharias, mas eles conseguem vencer e aí é correr para o abraço, como eu digo. Assim. É muito mais fácil para essas pessoas, mas a gente tem pessoas de ciências sociais fazendo ciência de dados. Então é abrangente, mas precisa ter essa base de computação e um pouquinho de programação. Isso. Exato, porque senão a barreira é muito a porrada no começo é muito forte. A não ser que
exista tempo e disponibilidade para se dedicar. Exatamente. Tem gente que começa o curso com a gente e começa em paralelo um curso de programação mais aprofundado. Isso acontece porque essa pessoa tem tempo e disponibilidade para isso. Tá Excelente. Bom? Gente, muito obrigada. Chegamos ao fim aqui. Eu espero que nossa audiência aí tenha conseguido captar a informação dos cursos, tenham gostado aqui da nossa conversa, desse nosso primeiro dia de encontro. Quero muito agradecer a vocês dois aqui pela participação. E eu não posso deixar de falar que as inscrições das especializações estão abertas e vão até o dia 11 de setembro. A gente vai fazer a aula inaugural no dia 21 de setembro. Então, não percam tempo para começar aí a transformar a carreira de vocês ainda nesse ano, ainda em 2023. Então é isso, obrigada, espero que tenham gostado. E amanhã a gente tem mais um encontro. Tchau, tchau.